Olá, aqui é a Juliana Matsuoka e hoje a gente vai fazer uma introdução sobre as necessidades humanas universais da comunicação não violenta. As necessidades humanas universais, elas são consideradas os nossos motivadores humanos mais centrais. Tudo que a gente faz na tentativa de atender às nossas necessidades. Elas são a energia vital que nos impulsiona para a sobrevivência, para a prosperidade e para a realização. Por exemplo, a gente pode estar dormindo tentando atender a nossa necessidade de descanso, comendo na tentativa de atender a nossa necessidade de alimento. A gente pode estudar na tentativa de atender a nossa necessidade de aprendizado. Pode ser que você trabalhe para atender sua necessidade de sustento. Muitas pessoas vão para a balada na tentativa de atender sua necessidade de diversão. Várias pessoas tentam atender sua necessidade de saúde fazendo exercícios físicos. O Johan Galton dizia: você não escolhe suas necessidades básicas, são as necessidades básicas que escolhem você. Por isso elas são diferentes de desejos, de valores, porque esses últimos a gente escolhe. As necessidades básicas são muito mais profundas do que os desejos e os valores. Vários autores em seus trabalhos buscaram essas necessidades humanas universais e classificaram elas nessa busca do que todos nós temos em comum, do que todos nós, seres humanos, precisamos para viver. E quando nós não temos essas nossas necessidades atendidas, é que se expressa a violência. O Marshall Rosenberg dizia que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, por exemplo, se eu grito com alguém, eu grito na tentativa de atender a minha necessidade de ser escutada. Se eu falo para alguém, me deixa em paz, sai daqui, eu estou com a necessidade de espaço. Se eu falo para alguém, você é um pilantra, eu estou com a minha necessidade de confiança não atendida. Um chefe ou um professor pode dizer para o seu aluno ou para o seu funcionário: se você não fizer seu trabalho, eu vou te dar uma advertência, na tentativa de atender a necessidade de segurança dele, de ter o resultado que ele quer. O Johan Galton também escreveu isso: se você descarta suas próprias necessidades básicas ou de outros, está se condenando, ou aos outros, a uma vida não digna dos seres humanos, está praticando violência. Insultar necessidades básicas, isso é violência. Já a Mary Clark, ela dizia que os comportamentos desumanos e destrutivos acontecem quando não temos nossas necessidades de conexão atendidas. Ela dizia: biologicamente, somos obrigatoriamente animais sociais, totalmente dependentes de uma estrutura solidária, e é na ausência desse sistema de suporte que comportamentos desumanos e destrutivos acontecem. Por isso, na comunicação não violenta, a gente busca ter clareza sobre as nossas necessidades, sobre o que realmente estamos buscando com o que fazemos, com o que dizemos, com o que pensamos. Por isso, na prática da comunicação não violenta, é incentivada a alfabetização dessas palavras que expressam necessidades universais. Porque como não fomos criados, não fomos educados a dizer o que realmente precisamos, conectados às nossas necessidades, aos nossos motivadores, fica difícil até a gente encontrar palavras para descrever isso. E essas necessidades são chamadas humanas e universais porque a gente parte do princípio que são necessidades que todo ser humano precisa. É onde mora a nossa humanidade compartilhada. Então a gente parte do princípio que, independente da idade, independente da classe socioeconômica, da origem da pessoa, nós temos necessidades em comum. Mas pode ser que a gente discorde nas estratégias para atender essas necessidades. As estratégias são as ações que a gente escolhe para atender as nossas necessidades. Por exemplo, pode ser que para atender uma necessidade de alimento, uma pessoa escolha comer fast food, a outra escolha comer salada e a outra escolha comer churrasco. Estratégias diferentes para atender uma mesma necessidade. Outro exemplo: uma pessoa, para ter segurança em casa, na tentativa de atender a sua necessidade de segurança, pode escolher ter uma arma em casa, mas outras pessoas escolhem atender essa necessidade tendo o cachorro no quintal. E tem outras pessoas que atendem a necessidade de segurança morando num prédio. Outro exemplo, na tentativa de atender a necessidade de liberdade, tem pessoas que escolhem viajar pelo mundo,
Tem pessoas que sentem essa necessidade de liberdade atendida quando leem livros, por exemplo, e tem pessoas que sentem a necessidade de liberdade atendida quando dançam, por exemplo. Algumas pessoas, na tentativa de expressar amor também, podem usar estratégias diferentes na tentativa de atender a mesma necessidade. Tem pessoas que fazem uma comida bem gostosa na tentativa de expressar esse amor. Tem pessoas que expressam esse amor verbalmente, dizendo eu te amo. E tem pessoas que expressam esse amor dando presentes. Estratégias diferentes para atender uma mesma necessidade. Ao mesmo tempo, uma mesma estratégia pode estar atendendo necessidades diferentes das pessoas. Por exemplo, num jantar em família, tem pessoas que vão lá para atender suas necessidades de alimento. Outra pessoa que vai lá para atender sua necessidade de conexão. A outra pessoa que vai lá para atender sua necessidade de pertencimento mais que tudo. Uma mesma estratégia pode atender necessidades diferentes também. É o mesmo para as pessoas, por exemplo, que fazem CrossFit. Algumas vão atender a sua necessidade de conexão, outras vão atender sua necessidade de saúde, outras vão atender sua necessidade de diversão. Às vezes a mesma pessoa consegue atender todas essas necessidades. Às vezes em um dia ela está tentando atender uma necessidade e outro dia ela está tentando atender essa outra, através da mesma estratégia. O maior incentivo de ter essa consciência é ter a clareza de quais necessidades você tenta atender fazendo o que faz. Então, um bom exercício para a gente começar é pegando um papel e uma caneta e investigando qual necessidade você está tentando atender, escolhendo estar aqui hoje, assistir esse vídeo que você está assistindo. A lista de necessidades humanas universais, que o link vai estar aqui na descrição, ajuda muito a encontrar essas palavras, mas ela não é uma regra do que são necessidades humanas universais ou não. Elas são um apoio de palavras que já foram investigadas, pensadas por outras pessoas anteriormente, que chegaram à conclusão que cada item desse é algo que todo ser humano precisa. Então, lista aí no máximo 3 necessidades que você consegue encontrar, que você consegue se ver na tentativa de atendê-las assistindo esse vídeo. Um outro exercício é se conectando com situações que você teve suas necessidades atendidas. Para esse exercício, você escolhe aleatoriamente, sem racionalizar, uma necessidade dessa lista. Então, você tenta se lembrar de um momento que você teve essa necessidade atendida, que você pode se dizer, naquele momento eu estava fluindo com essa energia aqui. Nesse momento, eu posso dizer que eu tinha isso. Por exemplo, vou escolher aleatoriamente aqui a necessidade de empatia e vou tentar me lembrar de alguma situação, algum momento que eu tive uma necessidade de empatia atendida. Pode ter sido uma conversa com uma pessoa específica que, puxa, eu me lembro que nessa conversa eu estava tendo minha necessidade de empatia atendida. Nessa investigação de quais são as suas necessidades, essas perguntas podem ajudar a se perguntar: o que o meu coração mais quer quando eu quero isso? Ou quando eu escolho fazer isso? E essa outra pergunta também, o que é realmente importante para mim quando eu quero isso? E os nossos sentimentos, eles são mensageiros das nossas necessidades atendidas ou não. Você pode começar investigando qual o seu sentimento e identificar qual necessidade está sendo atendida ou não. Então, por exemplo, se eu identifico que eu estou me sentindo confusa, eu posso perceber que eu estou com uma necessidade não atendida, que pode ser de coerência, de segurança. Outro exemplo é, se eu estou me sentindo realizada, esse sentimento confortável mostra que eu estou tendo necessidades atendidas. E nesse caso era de aceitação, contribuição. O conceito de necessidades humanas universais faz parte da consciência da comunicação não violenta. A gente parte do princípio que tudo que a gente faz na tentativa de atender uma necessidade. Ao mesmo tempo, ela também é um componente da linguagem da comunicação não violenta, porque a gente busca palavras para expressar isso, a gente pratica isso, a gente leva isso para os nossos pensamentos, para as nossas expressões e passa a escutar as necessidades dos outros também. A minha dica aqui é que você comece pela autoconexão, investigando quais são as suas necessidades por trás das suas ações. Pensa naqueles momentos que você agiu de forma violenta ou pensou de forma violenta e investiga quais eram as necessidades não atendidas naqueles momentos.
Numa próxima oportunidade, a gente se aprofunda mais nisso. Até a próxima, obrigada!